Gostaríamos de ouvir. Muito boa tarde mais uma vez. Saúdo todos aqueles que nos estão a ver e de forma muito especial pelo autor da obra, o presidente, Dr. Engenheiro Domingos Simões Pereira. Foi muito gosto ouvir esta longa dissertação e faz-me lembrar um professor meu, pelo menos, que fala assim de uma forma muito fluente e muito bem explícita, que é o professor Paulo Otero, que dá mesmo bastante gosto de ouvir. Mas antes de entrar diretamente na minha questão, queria também destacar aqui, dizer, engenheiro Domingos Simões Pereira, nunca tivemos juntos, nunca tive a oportunidade de estar consigo, esta é a primeira vez, mas eu admiro muito a sua forma de estar e o caminho que tem trilhado ao longo destes anos todos, não sou eu, presumo, e não tenho dúvida disso, milhares de guineenses anónimos e outros também conhecidos que, enfim, revêem nessa sua postura de defesa intransigente da democracia e, sobretudo, ser um nato patriótico. Pronto. Sem mais prolegômenos, queria fazer duas questões muito breves, mas também fazer algumas observações. A primeira questão é o seguinte: no primeiro capítulo, o autor, neste caso, aborda a democracia liberal e a sua implementação em África. Pronto. Neste caso, o autor parece colocar em questão a ideia de que a simples adoção das instituições democráticas ocidentais seja suficiente para produzir uma verdadeira democracia. Agora, a questão diretamente aqui é o seguinte: na sua perspectiva, presidente Domingos Simões Pereira, quais são os seus elementos que uma sociedade africana precisa acrescentar ou adaptar para que a democracia deixe de ser apenas um modelo institucional e passe a responder efetivamente às necessidades dos cidadãos? Mas só queria fazer aqui uma chega, porque o presidente falou é verdade, mas não especificou, embora demonstrou que realmente a sociedade africana é uma sociedade heterogênea, que é verdade. A minha questão, antes de responder isso, é que se nós estamos a dizer adaptação à democracia, à realidade africana, nós podemos perguntar, partindo do pressuposto de que a realidade africana é uma realidade heterogênea, nós não estamos depois também a correr um outro risco, uma vez que envolve muitas etnias, muitas mundividências, de um que é mais forte impor a sua postura e a criar ainda mais anarquia. Vou ser muito concreto na minha observação. Por exemplo, se nós vemos a situação da Guiné-Bissau, nós temos vários mosaicos étnicos. Se nós vamos pensar num modelo, nós sabemos que há etnias que têm mais proeminência na Guiné. E, normalmente, os guineenses, como qualquer outro povo, não aceitam impor o seu modelo, cultura, forma de estar, perspectiva, ao outro. As pessoas até aceitam de bom grado, a meu ver, um modelo que é de fora para se ajustar a essas idiosincrasias e também mundividências do que propriamente nós pensamos um modelo. Agora, a minha questão aqui é saber, porque o Domingos falou, mas não especificou essa adaptação, e eu queria saber em que consiste essa adaptação, se nós podemos falar realmente nessa adaptação africana, uma vez que podemos também correr o risco nessa adaptação resvalar ainda num caminho mais perigosíssimo da ditadura. Essa é a primeira questão. A segunda questão: nos dois primeiros capítulos, qual considera ser o maior equívoco na forma como a democracia liberal foi introduzida e posteriormente interpretada em África? A tentativa de importar modelos institucionais sem suficiente adaptação às realidades africanas ou a incapacidade das próprias elites políticas africanas de transformar os princípios democráticos em práticas efetivas de governação. Ou seja, aqui, essas duas questões aqui que é importante para ver onde é que configura o déficit. Neste caso, se é na tentativa de importar modelos institucionais sem suficiente adaptação às realidades africanas ou a incapacidade das próprias elites políticas africanas de transformar os princípios democráticos em práticas efetivas de governação. E termino só dizer aqui uma breve observação. A questão da fragilidade da democracia, a democracia só por si é algo bom, como já foi mencionado.
Mas o segredo da democracia não é, enfim, ser explanada na Constituição e ser, enfim, encomendado e ser aceite por uma população, etc, etc. A questão mais importante é ter instituições fortes, porque sem instituições fortes não vai funcionar a democracia. E nós sabemos que a democracia está sempre a ser perseguida. Mesmo aqui na Europa, há sempre ímpetos ditatoriais daqueles que detêm funções governativas. Mas qual é o segredo? Qual é o freio? Qual é a segurança disso? Essas instituições fortes. Nós vemos o que está a passar nos Estados Unidos, o Trump, por várias tentativas que quer, ele está a ser travado pelos tribunais. Porquê? O regime de separação de poderes, se as instituições são fortes, não interessa do governante querer ser ditador, mas se as instituições forem fortes, esse governante, essa pessoa que tem esses ímpetos ditatoriais, não vai conseguir, enfim, triunfar na sua agenda ditatoriais, porque não vamos só pensar que ditadores só há em África, isso há em todo o lado, mesmo aqui na Europa, sobretudo esses governantes populistas, etc, etc. Agora, o segredo aqui tem que haver instituições fortes. Para mim, isso é mais importante do que quando nós falamos de transportar o modelo da democracia, porque modelo cada um pode transportar, cada um pode verbalizar, cada um pode proclamar o que bem quiser. Agora, se há instituições fortes, que nós temos poderes que são configurados, sobretudo poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, mas nós sabemos que o segredo todo desses ímpetos ditatoriais está no poder judiciário, que tem que ter autonomia, vai ser travado. Agora, se as instituições forem fracas, obviamente que tudo passa, é o que nós vemos em África, porque quem tem poder governativo consegue manipular as outras órgãos de soberania e acaba por impor a sua agenda ditatorial. Pronto, não vou mais alongar, é só essas duas questões que eu queria ouvir da sua parte, mas sobretudo, porque essa questão de ajustar, eu queria saber o que o presidente Domingos Simões Pereira, como é que se explica essa adaptação, tendo em conta aquilo também que eu disse da mundividência e mosaico que nós temos. Por exemplo, vou só dar um exemplo lá para terminar. Quando nós falamos de adaptar os currículos curriculares à realidade da Guiné-Bissau, se nós vamos estudar a história da Guiné-Bissau, nós sabemos que temos várias etnias. Essas etnias todas têm que ser integradas, porque se uma etnia não for integrada, isso depois levanta um outro problema, que se calhar nunca paramos para pensar, etc, etc. Eu falo isto como falo também da própria diversidade religiosa, porque nós temos cristãos, animistas e islâmicos. Pronto. Quando nós, como a sociedade africana é uma sociedade tão heterogênea, diferente da ocidental, que é homogênea, porque no bem ou no mal tem a mesma língua e tem a mesma religião, mas no nosso caso já não é isso. Por isso, a minha questão, e termino com isso, esta adaptação, como é que o presidente engenheiro Domingos Simões Pereira explica essa adaptação tendo em conta esses pressupostos? Muito obrigado. Muito obrigado, Tércio, muito obrigado, Amélia. Enquanto o Edson e o Elmer estão a preparar as questões que estão a ser colocadas no WhatsApp, já temos aqui algumas, eu falava, portanto, ao Sr. Engenheiro e ao professor Stano Sangerman também, se pudessem dar esse feedback aos nossos dois fantásticos intervenientes agora na Espanha. Começo eu, professor? Ou quer avançar? Acho que a pergunta do Vieira Tércio sobre como é que isso se passa à prática é a chamada pergunta de 1 milhão, não é? Ou seja, houve algumas zonas do mundo em que ensaiaram adaptações do chamado modelo democrático. E todas elas não deram muito bem, não responderam muito bem às expectativas das pessoas. Em África, talvez o país que foi mais longe foi o Nyerere, na Tanzânia. Há outras variações. Julgo que o Parlamento da África do Sul tem uma composição por raças que também não existe, ou na África do Sul ou na Namíbia, que também não existe assim noutros sítios e que é considerado uma adaptação, mas essas coisas, essas tentativas não tiveram nenhum sucesso por aí além.
Nenhum sucesso. Ou seja, não... Por exemplo, há um país que eu acho que não é africano, que é asiático, que os militares têm uma cota no Parlamento. Ou seja, os militares elegem diretamente um grupinho de deputados. Eu já ouvi pessoas em colóquios defenderem que isso poderia ser uma maneira de, no caso da Guiné-Bissau, de integrar os militares mais no sistema político e não como uma nação dentro do próprio país. Como eles próprios gostam de dizer, aliás. Agora, isso deu um grande resultado? Não deu um grande resultado. É quase como se considerássemos que os militares podiam ser um partido político, que por acaso tem o ligeiro detalhe de poder sacar da metralhadora quando lhes dá na cabeça. E, portanto, não são bem um partido político. Não é? E, portanto, a sua pergunta é uma pergunta pertinente, porque tem que se fazer, tem que se procurar soluções, mas as soluções que foram tentadas até agora, nenhuma teve um grande sucesso. Na Europa, como sabe, há muitas versões de sistemas. Já nem me falo das monarquias e das repúblicas. Não é? Há uma série de países na Europa que são monarquias. Não é? E há outros, os sistemas são muito variados. As variações na chamada democracia são muitas. Os resultados práticos dessas várias variações não são nada de especial. Não há nenhuma variação que diga, olha, esta tem um grande sucesso. Não. Muito bem. Eu estava também tentado a começar logo por essa segunda questão, mas como o professor já tratou isso, eu vou começar pela primeira. Eu quero fazer a ponte com uma pergunta que o doutor Tércio nos fez, dizendo que temos que ter em atenção que as sociedades africanas são heterogêneas, não é? em oposição àquilo que são sociedades europeias. Eu compreendo o que está a dizer, mas eu penso que temos que orientar a nossa reflexão ainda num outro sentido. Eu convido a revisitar o discurso, o último discurso da Amílcar Cabral, que foi uma mensagem de fim de ano, em 72. Há uma passagem em que ele diz, no início deste processo, nós éramos fulas, mandingas, balantas, piafadas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje somos cada vez mais guineenses. Hoje somos cada vez mais guineenses. Bom, eu penso que a Amílcar Cabral não está a renegar, não é? A sua identidade, seja étnica, seja tribal, seja religiosa, seja outra. Mas, no fundo, o que ele está a dizer é que se nós queremos um Estado forte, se nós queremos construir uma democracia que funciona, nós temos que minimizar aqueles fatores que nos diferenciam e temos que maximizar aqueles fatores que nos juntam. Não é? Ninguém está a propor perdermos a nossa identidade. Isso leva-me a pensar o seguinte. Hoje olhamos para a Europa, não é? Quantas línguas europeias desapareceram? Quantas tradições europeias desapareceram? Não é? Por quê? Porque é preciso criar uma nação que seja o mais coeso possível. E para criar essa nação coesa, há determinados pressupostos que nós temos que deixar. Não é? Eu não sou necessariamente um historiador, mas eu penso que posso afirmar, sem grandes riscos de derrapagem, que as sociedades europeias também eram muito fragmentadas. Muito fragmentadas. Mas conforme avançaram na direção do maior modernismo, de uma maior aceitação do Estado, não é? E isso vamos discutir no terceiro capítulo, não é? O Estado tem que ter uma fundação muito forte. Qual é a fundação para um Estado? É uma nação. Não é? É uma nação. E nós, na Guiné, o que temos, infelizmente, são várias nações. Nós não temos uma nação guineense.
Nós temos uma nação balanta, temos uma nação fula, uma nação mandinga, uma nação talvez religiosa, islâmica, uma nação católica, assim pretendermos, uma nação coisa, mas não temos uma nação guineense. E precisamos dessa nação guineense se queremos que os alicerces da construção do Estado sejam realmente fortes. E isso penso que é a resposta àquilo que o doutor também me colocou sobre, diz-me para eu, se podemos identificar qual é o maior equívoco. O grande problema da construção ou da consolidação ou da transição democrática, em termos de diagnóstico, estamos a falar da democracia. Mas em termos de causa, o grande problema é o Estado. É o Estado. Nós não temos Estado. Nós falamos de instituições, falamos das leis, falamos de tudo isso. Mas verdadeiramente, isso não existe. Não é? Vamos ver nos capítulos seguintes que há um percurso que eu faço, não só em termos de história, mas em termos de valores culturais. E vamos verificar que a grande... Porque esse é só um parênteses. É só um parênteses. Mais uma vez, estou a tentar resistir a não saltar já por outros capítulos, mas isto é muito importante. Quando nós falamos de nação, que ingredientes é que entram para a criação de uma nação? O território. Vamos ver à frente que o território, guineense, é tudo menos um território bem estabelecido. As nossas fronteiras são muito permeáveis, com vários pontos de conflito, vários momentos de tensão à volta da nossa fronteira. Posso lhes dar só um exemplo. Desculpem. A nossa fronteira de divisão entre a Guiné-Bissau e o Senegal e a Guiné-Conakry. Uma das passagens é no rio Fulamore. Não é? Quem vai até Pique e se dirige a Fulamore, o marco territorial é depois de atravessar o rio Fulamore, cerca de 2 a 3 quilômetros adentro. Só que por uma questão prática, não é? As nossas autoridades se posicionaram deste lado do rio. Do outro lado do rio posicionou-se as autoridades da Guiné-Conakry. Sabe o que aconteceu? O rio passou a ser a fronteira. Perdemos mais de 3 quilômetros, não é? Ao longo do rio. Não. Se for na fronteira mais norte, na zona do Senegal, não é? Há permanentemente disputas sobre qual é o marco. Portanto, a fronteira, nós não temos uma definição que possamos dizer coesa, clara, objetiva, que não tem nenhum problema. População. Será que podemos evocar homogeneidade quando falamos de população? O próprio Dr. Tércio disse, e claramente, que somos muito heterogêneos. É verdade. Mas nós não podemos ficar estanque a pensar que somos heterogêneos e vamos ficar heterogêneos. Não é? Cada vez mais temos que nos esforçar, como dizia Cabral, a sermos mais guineenses e menos, não é? Aqueles elementos que nos pregam a tradição, as origens, sem permitir aqueles elementos de cruzamento com outros guineenses. Mas depois, vamos entrar nos valores. Vamos entrar nos valores. Será que a religião nos une? Provavelmente não. A religião não nos une. Será que a língua nos une? Será que a língua nos une? Qual é a percentagem de guineenses que falam o crioulo? Qual é a percentagem dos guineenses que fala a língua oficial do país? E, portanto, todos os elementos que devem contribuir para a formação da nação, no caso da Guiné-Bissau, ainda não estão consolidados. Se não está consolidada a nação, ficamos com uma ideia daquilo que temos como fundação para poder sustentar o Estado, para que as leis possam ser... Agora, alguém me pergunta, então significa o quê? Vamos arrasar tudo para construir de novo? Não. A tese não propõe arrasar tudo para começar de novo. A tese propõe que quem governa, e somos todos, somos Estado, deve ter consciência dessas limitações e tem que encontrar mecanismos que possam, de alguma forma, compensar essa falta de equilíbrio que existe a nível da nação. Senão, não temos, de facto, um Estado em condições de poder sustentar a democracia. Quando nós vamos dizer, por exemplo, que o Estado de Direito, não? Eu disse que Jean-Jacques Rousseau, a partir do momento em que faz essa tal transição,
que sai da democracia dos antigos para a democracia dos novos, um dos elementos fundamentais é o império da lei. É o império da lei. Falar de império da lei num país onde 60 e tal % da população não tem acesso à única língua em que as leis estão formuladas, é um bocado utópico, não é? Temos aí um desafio ainda a enfrentar. Portanto, eu não estou a dizer, como não temos isso, não podemos pensar em democracia. Eu estou a dizer que quem está a tomar decisões tem que estar consciente dessa limitação para encontrar mecanismos de compensação que possam colmatar essas deficiências. Eu não sei se alguma coisa me escapou nas questões que foram colocadas. Espera só uma breve chega, não vou tirar muito tempo. Então, como é que o presidente Domingos Simões Pereira explica a capacidade de mobilização que Amílcar Cabral teve? Porque nós sabemos que no processo da luta de independência nacional convergiu-se na ideia da nação. Esse é um dos trampolins que deu motor para que haja uma convergência de todas aquelas etnias, apesar das suas divergências, apesar das suas identidades, mas convergiram numa unidade comum da ideia de pertencimento da nação e, com base nesta ideia da nação, haver uma autodeterminação. Pronto. Nós sabemos que esse objetivo da Amílcar Cabral triunfou, que até era muito mais difícil, porque na altura estávamos a falar de pessoas que eram qualificadas, que não tinham estudos, que eram mais coisas, mas mesmo assim, Amílcar Cabral teve esta proeza. Logo, se há, eu digo isto para mostrar que essa questão está, acho que até próprios guineenses, apesar disso tudo, têm essa ideia de nação, de sermos patriotas, as pessoas têm isso. Agora, a minha questão é que a mobilização, talvez a falha, deve-se à mobilização das pessoas, eu não diria elites políticas, porque na Guiné isso não considero isso elite política. Essa mobilização para centralizar, porque há um desnorte, e esse desnorte não vamos atribuir culpa ao povo, porque mesmo aqui na Europa, Ocidente, as pessoas não têm toda a noção da democracia, até porque o desenvolvimento dessas ideias liberais, o modelo liberal que o engenheiro Domingos Simões Pereira falou, explicou e bem, é uma pequena nata que consegue mobilizar para traçar esse caminho. Agora, a minha questão talvez, em vez de falarmos que não há essa ideia da nação, que eu para mim acho que há, talvez o problema tenha a ver com os dirigentes políticos que nós temos, que não estão à altura, porque se Amílcar Cabral, que era o único e poucos dos seus, conseguiu fazer uma proeza tal para mobilizar toda aquela gente e tomar a independência, então como é que nós não conseguimos? Para mim a tarefa agora é seguir, e nós conseguimos num único foco, num único objetivo. Para mim é um pouco, embora Cabral dizer que é tarefa maior, que é programa maior, mas para mim não considero isso programa maior. O programa maior foi o que Amílcar Cabral fez, porque depois lançou todas balizas, fundamentos, para nós depois seguirmos um caminho mais lineado. Talvez a questão aqui é das lideranças políticas que nós temos, que não estão comprometidos com essa ideia da nação. Ora, se essa pequena, porque é sempre uma pequena nata que revoluciona qualquer sociedade, não são a maioria, o povo nunca, enfim, sabe as coisas, é uma pequena classe dirigente que vai mobilizar coisas, como foi com Amílcar Cabral e grandes panafricanistas que conseguiram essas proezas. Nós, se temos poucos dessas pessoas no nosso continente, não é só o caso da Guiné, no nosso continente, talvez a implementação deste modelo que falou e muito bem, não seria assim tão difícil do que aquilo que talvez podemos estar a pensar. Pronto. Mas a mim, essa questão da nação, eu acho que só não está a efetivar, porque há os guineenses, mesmo aqueles que estão nos sítios mais longínquos, têm a ideia clara de que somos guineenses e as pessoas até orgulham por isso. Agora, por que não há essa mobilização para o bem comum? É porque a elite política que nós temos, que eu não chamo elite, eu acabo de chamar, acabam por ser sectários, acabam por ser egocêntricos
e fazem instrumentalizações dessas sensibilidades para fins que não são fins da nação. Essa é a minha leitura, pronto, e acabo por aqui, para não estar a mobilizar o debate. Pronto. Tércio, obrigado mesmo, porque temos ainda várias questões e já temos... Deixe só, Luís, em um minuto. Esta é uma... Eu vou concordar com o Tércio que quando discutirmos o terceiro capítulo vamos voltar a discutir isso. Pelo menos vamos estabelecer esse acordo. Mas já que referiu a Amílcar Cabral, eu gostava de dizer o seguinte. Eu penso que é preciso... Porque senão, se dissermos que são só as lideranças que puxam a componente sectária, isso pode levar-nos a uma solução muito redutora, que é, se conseguirmos alterar as lideranças, os problemas resolvem-se. E nós já vimos que durante este percurso fomos tendo vários e diferentes atores e o problema não se resolveu. Pronto. O que eu penso, e eu sou dos maiores entusiastas do pensamento e da ação da Amílcar Cabral, mas eu penso que Cabral, quando falou em unidade e luta, é porque tinha consciência de que esse era um grande desafio. Então, considerar que durante a luta de libertação Cabral conseguiu a unidade orgânica do povo guineense é muito ambicioso como formulação. Eu vou sugerir ao auditor, não sei se tem acesso a isso ou não, mas pode procurar, há um livro do Mustafa Dada. O livro do Mustafa Dada, cujo título é Warriors at Work. Penso que na própria, online, há uma versão PDF que é possível descarregar. Ele acompanhou Amílcar Cabral durante quase 2 anos e escreveu uma tese muito importante sobre aquilo que ele viu nas zonas libertadas. E então eu arrisco-me a assumir que Cabral conseguiu a unidade de propósitos para o povo guineense. Unidade para o propósito. Qual era o propósito? A libertação. Ele foi capaz de dizer, vamos esquecer as nossas diferenças. Vamos assumir que o nosso propósito principal é a descolonização. É lutarmos todos contra a colonização. Será que se assumiu o papel de resolver as diferenças e as dificuldades que havia no entrosamento das várias etnias? Não, não o fez. Até porque ele acabou por ser vítima dessas contradições que existiam. Mas pronto, eu não quero que antecipemos este debate. A sua observação é válida, eu aceito, mas eu acho que nós temos que ver mais o contexto, a estrutura, o todo, não é? E não singularizarmos, porque singularizarmos fica muito fácil e parece que basta, como os militares acabam por dizer, não é? Eles acham que dando um golpe resolvem. Não, não se resolve, não é? Há problemas muito mais estruturantes que é preciso abordar.